Existe um silêncio na Bíblia que deveria te incomodar. Não é o silêncio da ausência de Deus. É o silêncio depois de uma queda, depois de uma perda irreversível. Nós sabemos como tudo começou. Sabemos do jardim, sabemos da serpente, sabemos da escolha, sabemos do momento em que tudo foi quebrado. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz, e talvez por isso ela seja tão perigosa. O que aconteceu com Adão depois? Depois que o portão do Éden se fechou, depois que a presença visível de Deus deixou de ser rotina, depois que ele percebeu que não havia mais caminho de volta. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. 930 anos, fora do paraíso. E ainda assim, quase não há registro sobre essa vida. Nenhum discurso, nenhuma oração detalhada, nenhuma narrativa longa sobre seus pensamentos, suas lutas, suas noites. É como se Deus tivesse deixado um vazio proposital na história do primeiro homem. E esse vazio fala. Porque o destino de Adão após o Éden não é apenas uma curiosidade teológica. É um espelho, um reflexo de todo ser humano que já perdeu algo que não pode recuperar. De todo o coração que carrega culpa. De toda a alma que sabe que poderia ter sido diferente. Mas não foi. Hoje nós vamos entrar nesse silêncio, não para inventar o que a Bíblia não diz, mas para entender o que ela escolheu não dizer. E quando você perceber o que está escondido nesse silêncio, você nunca mais vai olhar para a sua própria história da mesma forma. O primeiro homem a viver com culpa. Adão não foi apenas o primeiro homem criado, ele foi o primeiro homem a carregar culpa consciente. Antes da queda, Adão não conhecia vergonha, não conhecia medo, não conhecia a distância entre ele e Deus. Mas no momento em que ele come do fruto, algo invisível acontece primeiro, antes mesmo da expulsão. A consciência desperta, e com ela, nasce algo que até então não existia na experiência humana. Culpa. Não era apenas sobre desobedecer uma ordem, era sobre saber exatamente o que havia sido perdido, e saber que foi ele quem causou isso. Pense nisso com profundidade. Adão não herdou um mundo quebrado como nós herdamos. Ele viu o mundo perfeito. E depois viu esse mesmo mundo se tornar hostil. Ele sentiu na própria pele a mudança. O solo que antes cooperava, agora resistia. A criação que antes era harmônica, agora carregava tensão. A presença de Deus que antes era natural, agora gerava medo. E o mais pesado de tudo, ele sabia o porquê. Não havia como culpar o sistema. Não havia como culpar a sociedade. Não havia como culpar sua criação. Adão lembrava claramente do momento da escolha, e essa memória não desapareceu com o tempo. Ela o acompanhou por 930 anos. Agora, imagine viver quase um milênio com a lembrança vívida do dia em que você perdeu tudo. Imagine acordar todos os dias sabendo que o mundo não é como deveria ser, e que isso tem relação direta com você. Essa é a dimensão da culpa que Adão carregava. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas nunca percebe. A culpa de Adão não o destruiu imediatamente. Ele continuou vivendo, ele construiu uma família, ele viu gerações nascerem, o que levanta uma pergunta profunda, e talvez desconfortável. Como um homem vive tanto tempo carregando um peso desses, sem ser consumido por ele? Porque essa resposta não fala apenas sobre Adão. Ela fala sobre você. A vida fora da presença visível de Deus. Existe uma diferença que poucos conseguem compreender completamente. Não é apenas a diferença entre pecar e não pecar. Não é apenas a diferença entre estar certo ou errado. É a diferença entre viver com a presença de Deus e viver apenas com a memória dela. Adão conheceu algo que nenhum outro ser humano, depois dele, experimentou da mesma forma. Ele não apenas acreditava em Deus. Ele não apenas orava para Deus. Ele não apenas tinha fé em Deus. Ele caminhava com Deus. A presença divina não era invisível, distante ou baseada em fé. Era concreta. Era perceptível. Era diária. E então, isso acabou. Não foi uma transição suave. Não foi um processo gradual. Foi uma ruptura.
De um dia para o outro, Adão saiu de um ambiente onde Deus era presença constante, para um mundo onde Deus precisava ser buscado. E isso muda tudo, porque uma coisa é ter fé sem nunca ter visto. Outra completamente diferente é ter que viver pela fé depois de já ter visto. Adão não precisava imaginar como era o Éden. Ele lembrava. Ele não precisava imaginar como era ouvir Deus. Ele já tinha ouvido. Ele não precisava imaginar como era viver sem dor, sem morte, sem separação. Ele perdeu isso. Agora entenda o peso disso. Toda a experiência espiritual que nós temos hoje é de certa forma uma busca. Nós oramos tentando sentir. Nós buscamos tentando encontrar. Nós cremos sem ver. Adão não começou assim. Ele terminou assim. Ele foi forçado a aprender um tipo de relacionamento com Deus que ele nunca precisou antes. Um relacionamento baseado não na presença visível, mas na confiança invisível. Isso significa que Adão foi o primeiro homem da história a ter que viver pela fé. E talvez o mais difícil de todos, porque a fé dele não lutava contra a dúvida. Ela lutava contra a memória de um tempo onde fé não era necessária. Agora, pense no impacto disso na vida diária dele. Cada nascer do sol fora do Éden era um lembrete. Cada dificuldade no trabalho da terra era um lembrete. Cada dor, cada perda, cada conflito, tudo apontava para o que havia sido perdido. E mesmo assim, ele continuou. O que nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. O que sustentava Adão, quando ele não tinha mais o que um dia teve? Porque se você entender isso, você vai entender como sobreviver espiritualmente, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. O peso da primeira morte. Existe um momento na vida de Adão que muda tudo. De novo, se a expulsão do Éden foi a perda do paraíso, o que acontece depois é a perda da inocência da própria humanidade. Adão já vivia com culpa, já vivia com a ausência da presença visível de Deus. Já carregava o peso de saber que o mundo havia sido alterado por causa dele. Mas até então, a morte ainda era uma ideia, uma consequência anunciada, uma realidade distante. Até o dia em que isso mudou. Caim mata Abel. E pela primeira vez na história da humanidade, um corpo sem vida está diante de alguém, e esse alguém é Adão. Pare por um momento. Nós lemos isso rápido demais, como se fosse apenas mais um evento na narrativa. Mas para Adão, isso não era teologia. Era pessoal. Era o filho dele, o mesmo filho que ele viu nascer. O mesmo filho que carregava em si a continuidade da humanidade. O mesmo filho que agora estava imóvel, sem fôlego, sem resposta. Adão não tinha referência para aquilo. Ele nunca tinha visto a morte antes, nunca tinha enterrado alguém, nunca tinha sentido o silêncio de um corpo que não responde. Ele teve que aprender o que era a morte, vendo seu próprio filho morto. E aqui está o ponto que poucos encaram com profundidade. Adão sabia exatamente por que aquilo estava acontecendo. Não era apenas dor de perda, era consciência de causa. Ele sabia que a morte só existia por causa da queda. Ele sabia que, de alguma forma, aquele momento estava conectado à decisão que ele tomou no Éden. Agora imagine o que isso faz com a mente de um homem: segurar o corpo do próprio filho e, ao mesmo tempo, carregar a certeza de que o mundo não deveria ser assim. Que aquilo não fazia parte do plano original, que aquilo não existiria se não fosse por ele. Essa não é uma dor comum, é uma dor amplificada pela responsabilidade. E mesmo assim, a história continua. Adão não morre naquele momento. Ele não desaparece. Ele não é consumido pela própria dor, ele continua vivendo. O que nos leva a uma das perguntas mais difíceis de toda essa jornada. O que impede um homem de desistir, quando ele carrega culpa, perda e memória ao mesmo tempo? Porque a resposta disso revela algo que pode sustentar qualquer pessoa, mesmo nos momentos mais escuros, a esperança escondida na promessa. Se a história de Adão terminasse na culpa, se terminasse na perda, se terminasse na morte, então não haveria motivo para ele continuar. Mas a Bíblia deixa uma pista. Pequena,
sutil, fácil de ignorar, mas poderosa o suficiente para sustentar um homem por 930 anos. Antes mesmo de expulsar Adão e Eva do Éden, Deus diz algo que muda tudo, que da descendência da mulher viria alguém, que pisaria a cabeça da serpente. Aquilo não era apenas uma sentença contra o mal, era uma promessa. E Adão ouviu isso, no meio do caos, no meio da queda, no meio do colapso de tudo que ele conhecia. Deus revelou que a história não terminaria ali. Agora pense no impacto disso. Adão não tinha Bíblia, não tinha profetas, não tinha tradição, não tinha explicações teológicas desenvolvidas. Ele tinha apenas uma promessa, uma única palavra de Deus sobre o futuro. E ainda assim, isso foi suficiente. Suficiente para continuar vivendo. Suficiente para formar uma família. Suficiente para não se perder completamente na culpa. Porque essa promessa carregava algo essencial: redenção. Mesmo sem entender completamente como, mesmo sem saber quando, mesmo sem ver o cumprimento com os próprios olhos, Adão sabia que Deus ainda estava agindo, e isso muda completamente a forma como enxergamos a vida dele, porque talvez Adão não tenha vivido 930 anos apenas carregando culpa. Talvez ele tenha vivido sustentado por esperança. Uma esperança imperfeita, uma esperança sem detalhes, uma esperança que não respondia todas as perguntas, mas ainda assim, uma esperança real. E aqui está o ponto que transforma tudo. A mesma humanidade que caiu por causa de Adão seria restaurada através de alguém que ainda viria. Adão não viu isso acontecer, mas ele viveu sabendo que aconteceria. E isso levanta uma verdade que atravessa séculos e chega até você. Você não precisa ver o final para continuar caminhando. Você só precisa confiar que Deus ainda está escrevendo a história. E talvez a razão pela qual Adão não foi destruído pela própria culpa não foi porque ele era forte, mas porque ele acreditou que Deus ainda não tinha terminado. O silêncio de Deus e a fé que permanece. Existe algo ainda mais profundo na vida de Adão, algo que a maioria das pessoas evita encarar. Não é apenas o que Deus disse, é o que Deus não disse depois. Após a queda, após a promessa, após a expulsão, a Bíblia não registra conversas contínuas entre Deus e Adão. Não há diálogos detalhados. Não há novas revelações registradas diretamente a ele. Não há intervenções constantes descritas como no início. Há silêncio. E esse silêncio é desconfortável, porque nós fomos ensinados a associar a presença de Deus com manifestação constante, com respostas rápidas, com direção clara. Mas Adão viveu a maior parte da sua vida sem isso registrado, e ainda assim, ele não abandonou tudo. Isso revela um tipo de fé que é mais madura do que muitos imaginam. Uma fé que não depende de sentir o tempo todo. Uma fé que não depende de respostas imediatas. Uma fé que continua, mesmo quando Deus parece em silêncio. Agora pense nisso de forma pessoal. Quantas pessoas desistem quando não sentem mais? Quando não ouvem mais? Quando não veem mais sinais claros? Adão poderia ter feito isso. Ele tinha todos os motivos. Ele poderia dizer: eu já conheci Deus de verdade, e agora não é mais como antes. Ele poderia viver amargurado. Ele poderia viver preso ao passado. Ele poderia simplesmente desistir de buscar. Mas não foi isso que aconteceu. Porque existe uma diferença entre quem apenas experimenta Deus e quem decide permanecer com Deus. Adão perdeu a experiência constante, mas aparentemente não abandonou a decisão. E isso nos leva a uma revelação poderosa. A verdadeira fé não nasce quando tudo está claro. Ela se revela quando tudo fica em silêncio. Talvez o maior teste da vida de Adão não tenha sido a queda, mas o que ele fez depois que tudo ficou quieto, depois que não havia mais jardim, depois que não havia mais voz audível todos os dias, depois que restava apenas memória e promessa. E é exatamente aí que a história dele começa a se conectar com a sua. Porque todos, em algum momento, chegam nesse lugar. O lugar onde Deus parece silencioso. Onde o passado parece mais vivo do que o presente.
onde a fé precisa existir, sem apoio emocional imediato. E a pergunta não é se você vai chegar lá. A pergunta é: o que você vai fazer quando chegar? A morte de Adão e o que ela realmente significa. Depois de 930 anos, a história chega ao fim, sem detalhes dramáticos, sem despedidas registradas, sem últimas palavras documentadas. A Bíblia simplesmente diz: e morreu. Mas esse não é um fim comum, porque a morte de Adão carrega um significado que vai além do momento. Ela é o cumprimento de uma sentença, mas também é a confirmação de algo maior. Desde o início, Deus havia dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E à primeira vista, isso parece não ter acontecido imediatamente. Adão não caiu morto no momento da desobediência. Ele continuou vivendo. Mas agora entendemos: a morte não começou no corpo. Ela começou na separação. A morte física de Adão, séculos depois, foi apenas a consequência final de algo que já havia começado no Éden. Agora pense nisso com profundidade. Adão viveu tempo suficiente para ver gerações, para ver a expansão da humanidade, para ver o mundo seguir em frente, mesmo carregando as marcas da queda. E então, no fim, ele experimenta aquilo que ele mesmo introduziu na existência humana: a morte. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A morte de Adão não foi o fim da história que começou com ele, porque a promessa ainda estava de pé. A descendência da mulher ainda viria. A redenção ainda aconteceria. O que foi quebrado ainda seria restaurado. Adão não viu isso com os olhos, mas ele morreu dentro dessa esperança. E isso redefine completamente o significado da vida dele, porque no final, Adão não é apenas o homem que caiu. Ele é o homem que viveu depois da queda. O homem que carregou culpa, mas continuou. O homem que perdeu tudo, mas ainda construiu. O homem que conheceu Deus, perdeu essa proximidade, mas não abandonou completamente a fé. E talvez esse seja o verdadeiro legado dele. Não a queda, mas o que ele fez depois dela. Porque a história de Adão não termina com fracasso. Ela continua, até encontrar redenção. E essa redenção não começa com ele, mas também não existiria sem ele. E agora, tudo converge para uma pergunta inevitável. Se Adão, mesmo depois de tudo, continuou, o que você está fazendo com a sua própria história depois da queda? O que a história de Adão revela sobre você? Chegamos ao ponto onde essa história deixa de ser apenas sobre Adão, porque, no fundo, nunca foi só sobre ele. A vida de Adão após o Éden é mais do que um registro antigo. É um padrão, um mapa silencioso da experiência humana. Todos nós, em algum momento, passamos por uma versão do Éden e uma versão da queda. Talvez não com um fruto proibido, talvez não com uma serpente, mas com escolhas. Decisões que pareciam pequenas, mas que mudaram tudo. E assim como Adão, nós também vivemos depois disso. Vivemos com memória, vivemos com consequências, vivemos com perguntas que não têm respostas simples. A diferença é que muitos não sabem o que fazer depois. Alguns ficam presos na culpa, revendo o passado, tentando reescrever o que não pode ser alterado. Outros vivem anestesiados, fingindo que nada aconteceu, evitando encarar o que foi perdido. E outros simplesmente desistem. Mas Adão não fez isso, e talvez essa seja a parte mais importante da história dele. Ele não voltou para o Éden. Ele não apagou a queda. Ele não recuperou o que perdeu. Mas ele continuou. E isso revela algo profundo. Deus não terminou a história de Adão no momento do erro. E ele também não termina a sua. Porque existe uma mentira silenciosa que muitas pessoas acreditam, que depois de errar, tudo acabou. Que depois da queda, não há mais propósito. Que depois da perda, não há mais futuro. Mas a própria existência de Adão depois do Éden prova o contrário. A vida continua, a história continua. E mais importante, Deus continua. Mesmo quando você não vê claramente.
Mesmo quando você não sente como antes, mesmo quando o passado parece mais forte do que o presente, Deus não abandonou Adão fora do jardim. E isso significa que ele também não abandonou você fora da sua própria versão dele. Talvez você não possa voltar, mas isso não significa que você não pode seguir. Talvez você não possa desfazer, mas isso não significa que Deus não possa redimir. E talvez o maior erro não seja a queda, mas parar de caminhar depois dela. Porque a história de Adão não termina no Éden perdido. Ela aponta para algo maior, para uma redenção que viria, para uma restauração que começaria onde tudo foi quebrado. E essa redenção não é apenas sobre Adão, é sobre você. A redenção que Adão não viu, mas que começou com ele. Existe um detalhe que muda completamente a forma como você entende essa história. Adão não viu a redenção. Ele não viu o cumprimento da promessa. Ele não viu o descendente esmagando a cabeça da serpente. Ele não viu a restauração completa de tudo que foi perdido. E ainda assim, tudo começou com ele. Porque no momento em que Deus fez a promessa no Éden, a história da redenção foi iniciada. E Adão viveu dentro desse início. Agora entenda a profundidade disso. Adão é o ponto de origem da queda, mas também é o ponto de origem da promessa. É nele que a humanidade cai. E é a partir dele que a humanidade começa a ser restaurada. Isso significa que a história dele não é apenas sobre fracasso, é sobre propósito, mesmo depois do erro. Porque Deus não descartou Adão. Ele não recomeçou com outro homem. Ele não apagou a história e começou do zero. Ele continuou com Adão. Isso revela algo que confronta a forma como muitos pensam. Deus não trabalha apenas com pessoas perfeitas, ele constrói redenção, a partir de histórias quebradas, e isso muda tudo. Porque se Deus tivesse abandonado Adão, não haveria continuidade. Mas ele não fez isso. Ele manteve a linhagem. Ele preservou a história. Ele conduziu o plano, mesmo através das consequências da queda. E séculos depois, aquilo que começou com uma promessa silenciosa no Éden, se manifestaria de forma visível. A redenção que Adão apenas ouviu, outros veriam. O que ele apenas esperou, outros testemunhariam. E isso nos leva a uma verdade que poucos percebem. Você pode não ver tudo o que Deus prometeu, mas isso não significa que ele não esteja cumprindo. Adão viveu e morreu sem ver o final da história, mas ele fez parte dela. E talvez isso seja exatamente o que você precisa entender hoje. Nem tudo na sua vida é sobre o que você vai ver. Algumas coisas são sobre o que você vai iniciar, sobre o que você vai carregar, sobre o que Deus vai continuar, mesmo depois de você. Porque a fidelidade de Deus não depende do seu tempo, e o plano dele não termina na sua geração. Adão não viu a redenção, mas sem ele, ela não chegaria até nós. E isso transforma completamente a forma como você enxerga a sua própria jornada. O Éden perdido e o Éden que será restaurado. Existe algo que conecta o início da Bíblia ao fim dela. Algo que começa em um jardim e termina em um jardim. O Éden não foi apenas um lugar perdido. Ele foi um modelo, um vislumbre do que a humanidade foi criada para viver e do que um dia será restaurado. Adão viveu com a memória do primeiro. Mas a história não termina ali, porque aquilo que foi fechado no início é reaberto no fim. A presença de Deus que foi interrompida é restaurada de forma ainda mais profunda. A separação é vencida. Agora pense nisso com atenção. Adão foi expulso para que não comesse da árvore da vida em um estado caído. Mas no final da história, a árvore da vida aparece novamente. Não mais guardada, não mais inacessível, mas disponível. Isso significa que o plano de Deus nunca foi apenas lidar com o pecado, foi restaurar completamente aquilo que foi perdido. E aqui está o ponto mais poderoso de toda essa jornada. A história da humanidade não é apenas sobre queda, é sobre restauração. Adão viveu olhando para trás, lembrando do que perdeu. Mas nós vivemos olhando para frente, para o que será restaurado. Ele carregava a memória do Éden. Nós carregamos a promessa de algo ainda maior.
Porque o que Deus está preparando não é apenas um retorno ao que era. É uma restauração ampliada, sem possibilidade de nova queda, sem separação futura, sem morte. E isso muda completamente a forma como você enxerga tudo. Porque sua história não está indo em direção ao caos. Ela está sendo conduzida para a restauração. Mesmo que hoje pareça difícil, mesmo que hoje pareça distante, mesmo que hoje você ainda sinta o peso da queda. O final já foi definido. E não é perda, é redenção completa. Adão perdeu um jardim, mas, através da promessa que começou com ele, a humanidade inteira ganhará algo maior do que o Éden jamais foi. E isso nos leva ao ponto final. E mais importante de todos, a pergunta que define o seu destino. Depois de tudo, a história chega até você, não como informação, mas como confronto, porque Adão não é apenas o primeiro homem. Ele é o primeiro reflexo daquilo que todos nós nos tornamos. Alguém que já esteve mais perto, alguém que já teve clareza, alguém que, em algum momento, fez uma escolha e viveu as consequências dela. Mas a pergunta final não é sobre o que Adão fez, é sobre o que você está fazendo agora. Adão caiu, mas continuou. Adão perdeu, mas construiu. Adão carregou culpa, mas não parou de viver. E você? Você vai ficar preso ao que perdeu? Ou vai caminhar com o que ainda resta? Porque existe algo que precisa ficar claro. O maior perigo não é a queda, é decidir que a história terminou por causa dela. Adão poderia ter desistido. Ele tinha motivo, ele tinha dor, ele tinha memória, mas ele também tinha uma promessa. E no fim, foi isso que sustentou tudo. Agora olhe para a sua própria vida. Quantas coisas ficaram para trás? Quantas decisões você gostaria de mudar? Quantas memórias ainda pesam? Você pode não conseguir voltar, mas você ainda pode avançar. Porque o mesmo Deus que encontrou Adão fora do Éden é o Deus que encontra você fora da sua melhor versão. Ele não espera você voltar a ser perfeito, ele chama você para continuar. E talvez o maior ato de fé não seja nunca cair, mas se levantar e continuar caminhando mesmo sabendo de tudo. Porque no final, não é o Éden que define sua história. É o caminho que você escolhe depois dele. E agora a pergunta não pode mais ser evitada. Você vai viver preso ao que perdeu? Ou vai caminhar em direção ao que Deus ainda vai restaurar? O chamado silencioso que poucos respondem. Existe algo que acontece depois que você entende tudo isso. Não é emoção, não é apenas reflexão. É um chamado, silencioso, mas impossível de ignorar. Porque depois de olhar para a vida de Adão, depois de encarar a queda, a culpa, a perda, o silêncio e a esperança, você chega a um ponto onde não dá mais para ficar neutro. Ou você continua vivendo no automático, ou você responde. Adão nunca teve a opção de voltar para o Éden, mas ele teve uma escolha todos os dias: se afastar completamente ou continuar, mesmo sem entender tudo. E essa é exatamente a mesma encruzilhada que está diante de você agora. Porque existe uma forma sutil de desistir. Não é abandonar tudo de uma vez. Não é declarar incredulidade. É simplesmente parar de avançar. Parar de buscar. Parar de crescer. Parar de responder ao que Deus está tentando fazer dentro de você. E isso é mais comum do que parece. Pessoas que não voltam para o Éden, mas também não caminham em direção à redenção. Ficam no meio, estagnadas. Mas a história de Adão não permite isso, porque ele prova que mesmo depois da maior queda da história, ainda existe caminho, ainda existe construção, ainda existe propósito. E aqui está o ponto decisivo. Deus não está esperando você consertar tudo. Ele está esperando você responder. Responder com fé, mesmo sem sentir tudo. Responder com obediência, mesmo sem entender tudo. Responder com movimento, mesmo carregando marcas. Porque o que define o destino de alguém não é onde ele caiu. É a direção que ele escolhe depois. Adão seguiu em frente, sem ter todas as respostas. E isso foi suficiente para que a história continuasse. Agora,
é com você. Você já sabe o suficiente. Você já viu o suficiente. Você já entendeu o suficiente. A pergunta não é mais sobre Adão. É sobre sua resposta. E ela começa agora. O que acontece com quem ignora esse chamado? Existe um detalhe que muitos preferem não encarar. Nem todos respondem. Nem todos continuam. Nem todos escolhem avançar depois da queda. E isso cria dois caminhos completamente diferentes. O primeiro é o caminho de Adão, imperfeito, marcado por erro, carregado de consequências, mas ainda assim em movimento. O segundo caminho é mais silencioso. É o caminho de quem para. Não para completamente a vida externa, mas para internamente. A pessoa continua vivendo, mas sem direção. Continua existindo, mas sem propósito. Continua respirando, mas desconectada daquilo que Deus ainda quer fazer. E o mais perigoso desse caminho é que ele não parece perigoso no início. Ele parece confortável, sem confronto, sem esforço, sem necessidade de mudança. Mas com o tempo, algo começa a acontecer. A sensibilidade diminui, a fé enfraquece, a consciência se adapta, e aquilo que antes incomodava, deixa de incomodar. Aquilo que antes parecia errado, começa a parecer normal. E quando a pessoa percebe, ela não está apenas parada, ela está distante. Muito mais distante do que imaginava. Agora entenda isso com clareza. Adão nunca voltou para o Éden, mas também nunca se acomodou completamente fora dele. Existe uma diferença entre aceitar as consequências e se conformar com a distância. E muitos confundem isso. Aceitar que o passado não pode ser mudado é maturidade. Mas parar de caminhar por causa disso é desistência. E esse é o ponto crítico. Porque Deus continua chamando, não como chamou no Éden, de forma audível, mas de forma interna, constante, na consciência, na inquietação, na sensação de que ainda existe algo mais. Mas esse chamado pode ser ignorado. E cada vez que ele é ignorado, fica mais fácil ignorar de novo. Até que um dia, o silêncio não vem de Deus, vem da pessoa que parou de responder. E é por isso que essa história não pode ser apenas ouvida, ela precisa ser respondida. Porque agora você já sabe o que acontece com quem continua. E também sabe o que acontece com quem para. E isso nos leva ao ponto final de tudo. Não mais uma reflexão, mas uma decisão. A decisão que separa destinos. Chegamos ao ponto onde não há mais como adiar. Não há mais teoria suficiente. Não há mais reflexão suficiente. Não há mais história suficiente. Agora é decisão. Porque depois de tudo que você viu, existe apenas uma linha invisível separando dois tipos de pessoas. Não é conhecimento, não é passado, não é erro, é decisão. Adão caiu, mas decidiu continuar. Outros caem e decidem parar. E essa decisão, mesmo silenciosa, define destinos inteiros. Agora entenda isso com precisão. Não é uma grande escolha dramática que muda tudo de uma vez. É algo muito mais sutil. É o que você faz depois que entende, depois que percebe, depois que sente o peso da verdade. Você volta para o automático ou dá um passo. Porque a maioria não rejeita Deus de forma explícita. A maioria apenas adia. Depois eu vejo isso. Depois eu mudo. Depois eu começo. E esse depois se torna uma vida inteira. Adão não teve esse luxo. Ele não podia voltar atrás. Ele não podia esperar o momento perfeito. Ele só tinha uma opção: continuar ou não. E ele continuou. Mesmo com culpa, mesmo com dor, mesmo sem garantias visíveis. Agora essa mesma escolha está diante de você. Não como pressão, mas como verdade. Você já viu o suficiente para não poder fingir que não sabe. Você já entendeu o suficiente para não poder voltar ao mesmo nível de consciência. E isso significa que a partir daqui, não decidir já é uma decisão. Ficar parado já é escolher. Ignorar já é responder. E é por isso que esse é o momento mais importante de toda essa jornada. Porque tudo o que você ouviu até aqui não foi apenas para te informar.
foi para te posicionar entre dois caminhos, o de quem continua e o de quem para. E agora, não há mais intermediário. A única pergunta que resta é simples, direta e inevitável. Qual caminho você escolhe seguir? O passo que muda tudo. Existe um erro que muitas pessoas cometem nesse momento. Elas acham que precisam mudar tudo de uma vez, que precisam resolver o passado inteiro, consertar todas as falhas, se tornar alguém completamente diferente, antes de dar o próximo passo. Mas não foi assim com Adão. Ele não teve como consertar o Éden. Ele não teve como apagar a queda. Ele não teve como reconstruir o que foi perdido. Mas ele fez algo simples e poderoso. Ele deu o próximo passo, e isso foi suficiente para que a história continuasse. Agora entenda isso com clareza absoluta. O que transforma uma vida não é um momento perfeito. É uma decisão prática. É o momento em que você para de apenas pensar e começa a agir. Mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que sem todas as respostas. Porque existe algo que só acontece em movimento. Direção. Enquanto você está parado, tudo parece confuso, tudo parece pesado, tudo parece distante. Mas quando você dá um passo, algo muda. Não porque tudo se resolve de uma vez, mas porque você sai da estagnação. E é isso que separa quem permanece preso de quem começa a viver uma nova história. Adão não tinha clareza de tudo, mas ele tinha direção. Ele seguiu, ele construiu, ele continuou. E é exatamente isso que está sendo colocado diante de você agora. Não um plano completo, mas um passo. Talvez seja mudar uma decisão. Talvez seja abandonar algo que você sabe que precisa deixar. Talvez seja voltar a buscar, mesmo sem sentir como antes. Não importa o tamanho, importa a direção, porque o próximo passo não precisa ser perfeito, ele só precisa ser dado. E quando você dá esse passo, você prova algo para si mesmo, que a sua história ainda não terminou, que a queda não foi o capítulo final, que o passado não define o seu futuro, e principalmente, que Deus ainda está caminhando com você, mesmo fora do Éden. Agora não é mais sobre entender, é sobre fazer. Qual é o próximo passo que você sabe que precisa dar? Quando a caminhada se torna transformação, existe algo que só acontece depois que o primeiro passo é dado. No início, parece pequeno, quase insignificante, como se nada realmente tivesse mudado. Mas, com o tempo, algo começa a acontecer. A caminhada começa a transformar você. Adão não saiu do Éden transformado. Ele saiu quebrado, confuso, marcado pela culpa. Mas os anos, o processo, a continuidade, moldaram quem ele se tornou. E isso revela uma verdade que poucos entendem. A transformação não acontece antes da caminhada. Ela acontece durante. Muitas pessoas esperam se sentir prontas, esperam se sentir fortes, esperam se sentir dignas, para então começar. Mas isso nunca foi o padrão. Adão começou quebrado e foi sendo moldado no caminho. E é exatamente assim que acontece com você. No início, você ainda carrega dúvidas, ainda carrega hábitos antigos, ainda carrega inseguranças. Mas se você continua, algo começa a mudar por dentro. Sua mente começa a se alinhar, sua sensibilidade volta, sua percepção se aprofunda, e aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural, não porque você ficou perfeito, mas porque você permaneceu. E aqui está o ponto mais importante. Quem continua, inevitavelmente muda. Não existe alguém que caminha com Deus de forma constante e permanece igual. É impossível, porque a caminhada expõe, corrige, ajusta, fortalece, e aos poucos, você percebe que já não é mais a mesma pessoa que começou. Adão nunca voltou para o Éden, mas ele também não permaneceu o mesmo homem que saiu de lá. E isso muda tudo, porque talvez o objetivo não seja voltar ao passado, mas se tornar alguém novo no processo. E essa transformação não acontece de uma vez, ela acontece passo a passo.
decisão após decisão, resposta após resposta, até que, um dia, você olha para trás e percebe que a queda não foi o fim da sua história. Foi o início de algo que te levou a um nível que você nunca imaginou. E agora, só existe uma coisa que precisa continuar acontecendo. Você não pode parar. Porque é na continuidade que a transformação se completa.